Fala galera, bom dia! Mais uma semana, 13 de junho, é isso? Olha que delícia, hein? Essa semana vem com tudo. Eu tenho até medo de domingo à noite, galera, agora. Quando o Fantástico, eu tinha medo do Fantástico quando eu era criança. Aí passou um momento da minha vida e passou esse medo. Voltou agora. Olha, quando segunda-feira, não acredito, todo dia, vem duas pessoas com a importância Nossa de hoje. Senhora da Aparecida. Eu acho que vai mudar a galáxia, alguma mudança planetária. Como fazer vai isso, acontecer. né? E olha, já tem tanta gente aqui no nosso chat, ó. Rogério Luiz Fernandes de Oliveira, Vera Giglio, claro que ela estaria aqui. Tatiana Cheganças, bom dia. Ana Rita Pazani, olha, bom dia a todos. Está travando pra mim, já vai destravar, Ana, fica tranquila. É a internet. Muito bem, eu preciso falar uma coisa antes da gente dar bom dia pros nossos amigos. Sexta-feira, nós tivemos duas festas muito legais, né? Teve o Pagode no Lar das Moças Cegas com Fernando Negrão e Didi Gomes. Foi sensacional, casa cheia. Sempre muito bom ver o Negrão. O Negrão é um cara incrível, né? A gente, além dele ser Didi primo... Gomes tá quarta-feira aqui comigo. Isso, além do Fernando ser primo da Marcele, ele é um amor de criatura, um cara incrível. E quarta-feira teremos aqui Didi Gomes no programa Acredite Mulher. E depois do Lado das Moças Cegas, fomos no aniversário do Deta, Um grande né, do nosso abraço, amigo Eduardo Dardak, lá no Rusbé. Também, galera, quem não conhece essa casa, vá. Vá. É uma casa muito legal, Cara, toca um rock and casa roll boa, casa muito boa. bom, lugar gostoso, gente bacana, música Acima dos bom. 45, hein? Se você É. tem menos, nem vá. Cara, é incrível a casa, só música boa, muito legal mesmo. Vale a pena conhecer lá na Marechal Deodoro, Rusbé. É isso, amor? Bom dia para os nossos amigos? Bom dia, vamos conhecer? Vamos lá. Vamos pela ordem? Vamos. Muito bem. Professor Ari Brito. Olá. Que legal ter você aqui, incrível. Obrigado pelo convite, uma honra, né? Como você falou, participar do teu programa já é uma honra, ainda aqui na presença do Dr. Giglio, muito bacana, né? Que legal. Com Eu tô um certeza pouco a audiência nervoso. vai lá pro topo. Eu tô um pouco nervoso de entrevistar hoje o professor Ari Brito. Doutor Antônio Carlos Giglio, que isso, hein? Olha. Sensacional. Bom dia, doutor. Muito legal ter o senhor aqui também, viu? Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, uma presença do Ari, sempre muito bem-vindo em todos os lugares, né? A gente vai aprender muito hoje com ele também. Então, muito obrigado pelo convite e vamos Boa. para o nosso bate-papo, né? Boa, boa. Ali, Amor, hoje- nós somos dois malucos. Esse cara, o programa não tem como acabar 10 horas. Tem É que duas olha, tem outro enciclopédias. E você tem uma reunião 10 Se a horas sua internet também. estiver travando é porque tá muito pesada a conexão hoje aqui, né? Então, Bom, hoje é aquele café de $1 milhão que a gente fala, né? Tem café que você fala, ai, perdi meu tempo. Tem café que você fala assim, nossa, eu saí de lá com a minha vida renovada, né? Então, Boa. vamos ver o Thiago e vamos pra cima das bora perguntas? agora. Vocês conhecem a Forte Vistoria? Vou te mostrar o que é a Forte Vistorias. Forte Vistorias Automotivas. Tenha confiança e tranquilidade com mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas, regularizações em geral e perícias cautelares. Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001. A Forte Vistorias conta com várias unidades, sempre com uma perto de você. Consulte nossos endereços, acesse nosso site ou nossas redes sociais. Forte Vistorias. Nosso trabalho, suas. Sensacional. Forte Vistorias, Joaquim Távora, 141. Pessoal aqui do Tiagão Rodrigues, procura ele aqui, conversa com o Gerson também. Você reparou lá que tem Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente e Mogi das Cruzes. Muito legal. Comprou um carro, vendeu um carro, precisa fazer um laudo. Isso não tem querer ou não querer, precisa fazer. Aqui no Tiago, preços bons e atendimento excelente. Você reparou que na nossa tela aí, galera, tem o nosso QR Code do Acredite. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do que é o Acredite, né? Do que é o Acredite Sistema de Treinamento, marca aí o seu celularzinho no QR Code que tem bastante coisa lá pra você ver. Vamos que vamos? Bora, é agora. Então vamos Agora vai começar com começar Ari pra valer. Brito? É. Bora. Para você que tá escutando a gente aqui, seguindo, né? Eu fico muito feliz de trazer o Ari. Ele foi meu professor aos 17 anos. Não entrega as Faça idades, não entrega as as contas. Não faça Já chegou causando, você viu, né? Caramba. Olha, Quando ela era uma criança, é que eu dei aula no primário, né? Ninguém sabe. e o que é legal, né? Ele deu aula pro meu primo, Rodrigo Cortejano, né? Deu aula pro Fernando Negrão também. Então a minha família passou bastante aí com o Ari Brito. Professora, é uma honra ter você aqui.
Mas me conte, né? Primeiro, como é essa expectativa de metade da Baixada Santista ter sido seu aluno, né? Isso, né? O Ari Brito, eu conheço. Porque o Ari Brito, eu conheço o Ari Brito. Eu conheço o Ari Ele Brito. já foi presidente, né, da Associação de Publicidade da Baixada. Mas conta, porque você também tem uma marca pessoal. Então fique à vontade aí para você falar a sua trajetória, um pouquinho de como você foi dando novos passos, né? Porque a gente acompanha hoje ali, vê que você escreve artigos científicos de toda a sua graduação, de como você tem feito a transformação na vida. Tem pessoas que tatuam marca pessoal, né? Que foi tão forte essa transformação. Então, comunicação, passou pela TV, ficou muitos anos ali na TV também. Então, tudo isso que você faz, conta um pouco. E além de tudo é pai, marido, né? Que é o principal, né? Que é o principal. Que é o principal. Então, vamos começar de trás pra frente, né? Eu sou marido da Érica, que não é minha irmã, né? A gente brincou nos bastidores que a Maria Clara é tão parecida com o pai e com a mãe que parecem irmãos, né? Mas não, né? É um casal mesmo, e a Maria Clara é fruto desse casamento incrível, assim, uma pequenininha. Agora eu tive a oportunidade de... Acabei de voltar, né, de Salvador, participei do TEDx e levei a Maria Clara, né, levei a Érica também, claro, e foi muito bacana ver, porque a Maria Clara com 5 anos já tem feito algumas lives, ela invade as minhas lives, e aí ela invadiu o palco do TEDx lá também e simulou, né, gravamos lá ela dando palestra tal, num evento que é bem bacana. Então, assim, não que eu vou colocar ela nesse segmento, ao contrário, né, espero que ela seja médico, viu, doutor Gigli? Que ela faça medicina para poder ter um futuro promissor. Porque vida de palestrante é complicado, né? Ela vai ser uma médica palestrante, que não tem como. E aí, assim, claro, muita gente já foi meu aluno, né? Eu tenho mais de 100 mil alunos, né? Entre faculdade e marca, né? Então, assim, é muita gente mesmo. Às vezes o difícil é, como eu dou aula na graduação e na pós-graduação, às vezes encontrar alguém na rua que fala, ô, professor ali e tal, que me chamou de professor, porque eu lembro que foi meu aluno, mas eu fico tentando pensar de qual faculdade, né? Se era na graduação, na pós, porque realmente acaba esbarrando em muitas pessoas, né? Você até falou... Você mesmo, né, foi minha aluna. Então, assim, eu tenho, assim, uma honra muito grande, né, sinto um orgulho muito grande, né, de dar aula, porque quando eu vejo as pessoas... Hoje, quando eu convido, né, uma pessoa para dar uma palestra, você já participou do Pessoas de Valor, que eu apresento também Pessoas de Valor no programa na Santa Cecília TV, e assim... É engraçado porque eu vou convidar alguém, vou convidar o Flávio Maneira, foi meu aluno. Aí vou convidar não sei quem, foi meu aluno. Então, assim, eu tenho bons ex-alunos, o que de certa forma garante, né, gera uma autoridade. A gente fala muito na internet de autoridade. O fato de você ter dado aula para pessoas incríveis, de certa forma acaba te tornando incrível. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Então, assim, eu tenho marca pessoal, por exemplo, há 17 anos, e o nosso logotipo é uma libélula. Toda vez que uma pessoa fez o marca e falou assim, poxa, eu saio daqui transformado, é um desses alunos que vão ficar, né, multiplicando tal. Eventualmente, você até comentou nos bastidores, tem gente que faz tatuagem, né, da libélula, porque o logotipo é bem bacana, e a responsabilidade é muito grande, né? Você imagina você ter milhares de pessoas que já passaram por você, imagina uma pessoa, né, um rapaz ou uma menina que tatua o teu logotipo, a responsabilidade que fica pra gente. Porque na prática, a gente tá saindo de casa para ajudar as pessoas a se encontrar, né, para ajudar a transformar a vida das pessoas para melhor. E aí, quando essa pessoa reconhece isso, marcando na pele pro resto da vida, assim, eu acho que não tem, né? Acho que é o ápice, né? Porque a gente trabalha com marca, a gente fica sempre pensando, né? Um executivo da Coca-Cola sonharia em um consumidor tatuar o logo, né, da sua marca, né? E eu tenho essa honra de ter várias pessoas que tatuaram como uma forma de marcar mesmo, de reconhecer o trabalho que a gente faz. Então é muito bacana, né? Então, assim, claro que tem essa coisa do neurocientista, do neuropsicólogo, um monte de especializações que eu tenho, a parte acadêmica, participar de livros, tudo, mas na prática onde eu me sinto melhor mesmo e sinto que eu estou realizando meu propósito é quando eu estou lá na imersão, né, e aí vejo as pessoas saindo e pensando assim, agora eu vou tocar, né, vou pilotar meu avião. Então isso aí, não há dúvidas que é o mais significativo mesmo, mais relevante. Então, chegar nesse ponto, né, de ter muita gente que já participou dessa transformação por causa da tua mão, por causa da tua palavra, é muito incrível, assim, é um prazer muito grande mesmo. Essa é a palavra, né, professor, é propósito, né? Quando a gente encontra o propósito, se a pessoa fala, é isso,
não tem mais o que fazer, né? É nesse caminho que eu tenho que seguir. Até no sábado a gente teve uma experiência muito interessante. Uma pessoa me procurou e falou assim, será que você consegue explicar o que fez com que a Marcele tivesse tido a ideia de fazer um encontro literário na Baixada? No próximo dia 24 vai ter um encontro lá no Santa Cecília, inclusive. São mais de 50 escritores, né? Que vão mostrar a sua obra. Não vai ser um momento de venda, mas um momento de mostrar a obra que eles fizeram no decorrer da pandemia, porque a pandemia brecou as pessoas de mostrarem as suas obras, né? Isso tocou no coração dela, ela veio com essa ideia, e aí a deputada Rosana Vale abraçou a ideia, com Mais por Elas, o Santa Cecília abraçou a ideia, e o projeto está andando. E essa senhora que me procurou é uma das escritoras. E ela queria entender o que tinha movido a Marcele a fazer isso. Eu falei, Dona Edith, um beijo para a senhora, inclusive. Eu falei, quando ela tem a certeza da missão dela aqui. Ela sabe qual é o propósito dela nessa vida. E aí isso flui. Você não precisa ficar pensando em casa, meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou inventar, meu Deus, e agora? Não, flui. Porque você está dentro do propósito. Então, quando você vai sentindo as coisas acontecerem, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra. Isso é muito bacana, né? E a gente sabe que o Ari está totalmente dentro do propósito dele, né? E cada vez mais, né? É, muito legal. O Ari participou do nosso primeiro evento, acredite. Lembro, claro. Tem lá o troféu, o Azinho lá. A minha filha olha o A e fala assim, é A de Ari. Eu falo, não, filha, é A de Acredite. O Ari que acredita, né? Sensacional, foi um evento bem legal mesmo. Verdade. Nem nós sabíamos que ia ser o Acredite, era apenas um evento. Um evento teve o nome Acredite e ele acabou virando o nome da nossa foi um empresa. evento para 250 pessoas aquele dia e a gente premiou no meio do evento pessoas que realmente resolveram acreditar e que faziam outros acreditarem, né? O Ari foi um deles, né? Foi muito legal, foi muito bacana aquele evento. E ele faz cada vez mais pessoas acreditarem. Você já teve no programa dele, né? No Marca Pessoal. Tive a honra. Pessoas de valor. Eu ainda tive a honra de ir com um cara que para mim também marcou muito a minha história, que foi o Santiago Carvalho, né? Que onde ele estiver, esteja nos abençoando aí. Com certeza. Também. Um cara de uma inteligência. Eu adoro pessoas inteligentes, né? O Ari, ele, o doutor. Casou comigo, né, galera? Então fico. Vou puxar pra mim a sardinha, né, doutor? Você, além de inteligente, é lindo. Né? Então desculpa aí vocês dois, tá bom? Além de inteligente, eu também sou lindo. Chupa, Gustavo. Gustavo fez cara feia aqui, galera, Amor, não sei porquê. Agora eu quero conhecer também essa presença muito por falar especial. em propósito, esse cara tem também propósito à beça na vida dele. E é legal que eles se unem sempre, né? Porque eles trazem mudança de dentro pra fora, né? Mas vamos conhecer aqui o doutor. Doutor Giglio, me fala uma coisa aqui, lembrando que a gente tem que acabar o programa às 10 horas, tá bom? Eu sei que tem medicina, biomedicina, tem autoconhecimento, tem artes marciais. Gente, essa parte me impressionou. Eu vi umas fotos dele de ponta cabeça. Nós vamos mostrar aí. Tem cuidar de Vera Lúcia. Verinha tá aqui, ó. Verinha. Não é assim só isso, não. E ainda tem, ó. E ó, então, Maricari. Tem... Maricari. Doutor, não precisa ser de quando eu nasci, tá bom? Mas me conte tudo. Conta tudo pra gente, rápido, doutor. Não. Conta tudo. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? E a minha história foi uma coisa assim, de paixão desde pequeno por gostar. Assim como o Ari, eu tenho certeza absoluta que o sucesso que ele tem, pelo fato de ele gostar do que faz. Então eu também sempre me dediquei a fazer aquilo que eu posso trazer benefício para as pessoas e gostar do que eu faço, não é? Então a gente faz com espontaneidade e isso traz a diferença, porque flui normal, natural, gostoso, sem nenhum problema. Então eu desde pequeno tinha vontade de ser médico. Desde pequeno? Desde pequeno. E me identifiquei porque eu tinha um tio-avô que era médico e eu gostava muito do jeito que ele fazia, aquela medicina antiga, ele formulava o nome do medicamento, né? Olha! Então, eu achava aquilo incrível, eu achava muito gostoso aquilo, muito bonito, né? Eu falei, quando eu crescer eu vou ser médico, né? E fui me identificando dentro das áreas de estudo, com a parte científica, né? Só que na época do vestibular eu tive um contragolpe. Eu tentei 3 vezes seguida o vestibular para medicina, inclusive aqui em Santos, e todo lugar que eu fiquei excedente.
que eu fiz, eu fiquei excedente. Perto, 4º excedente, 5º excedente, 8º, né? E nunca saía Na primeira lista nunca vinha. vinha. Lista nunca vinha. Olha, Né? para você não desistir dos seus sonhos, E né? o pessoal não desistia. E as 3 vezes que eu tentei, eu também tentei biomedicina, que estava abrindo em Mogi, na Universidade de Mogi das Cruzes. E aí fiz o primeiro ano de vestibular, passei e falei, não, vou esperar mais um ano, eu entro em medicina direto. Não entrei, porque fiquei excedente, mas ninguém desistiu. Aí passou, 2º ano, tentei novamente, passei em biomedicina, mas na parte médica não tinha passado. Falei, bom, acho que agora vai, né? Então vamos esperar. No 3º ano que eu estava tentando fazer o vestibular para medicina, não entrei em medicina e eu falei, bom, vou fazer biomedicina. Entrei pela 3ª vez. Falei, bom, agora eu vou ficar. Chega. Eu não vou mais Tem que começar a minha vida, né? Não dá para ficar brincar disso, não quero brincar mais disso. E aí, o que aconteceu? Eu fiz biomedicina, me apaixonei, porque o currículo que eu tenho é americano, então ele é rico em matérias, né? Não era um currículo ainda adaptado para o Brasil, sim nas matérias, mas... E os 3 primeiros anos de biomedicina, aliás, os 3 primeiros anos de biomedicina são iguais aos de medicina, até a carga horária é maior. Que legal. E quando eu terminei a faculdade de biomedicina, que são 4 anos de período integral, inclusive, às vezes, muitas aulas à noite, então era integral mesmo, de manhã até à noite, eu abriu na Universidade de São Francisco a condição de você fazer medicina. E o professor era o nosso titular lá na Universidade de Mogi, e ele falou, olha, eu vou só aceitar 2 currículos, o da Universidade de Mogi e da Paulista de Medicina. Só esses 2 currículos vão poder participar. Que legal. E aqueles que estavam com vontade de fazer medicina, era o momento. E eu fui classificado, fui bem classificado, entrei já para o 4º ano médico. Olha! Porque você já tinha a base da biomedicina, né? Já eliminou matérias, né? Só que acontece que a faculdade de medicina lá de Bragança eram 5 anos e meio. E eu estava trabalhando já num hospital, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu preciso organizar minha vida, vou trancar matrícula, 6 meses. Tranquei matrícula e a minha turma, que era lá de Mogi, que passou para a faculdade de Bragança, continuou e eu fiquei, né? E no andamento da carruagem, o governo liberou um decreto dizendo que todas as turmas de meio de ano iriam se formar com as turmas de final de ano. Aí o pessoal falou, caramba, você é sortudo, né? Porque eu fiquei 6 meses com a minha parte trancada de medicina e voltei para a turma de final de ano. Então, nos formamos juntos novamente. Né? Que então, legal. E daí eu optei pela prática como especialidade de ginecologista, obstetra, porque eu já fazia pesquisa em genética, eu gostava muito, né, da parte de pesquisa, e para dar continuidade àquilo que eu estava fazendo, eu tinha que fazer, para pegar melhor, entender melhor, eu fiz a parte ginecológica obstétrica. Só que no andar da especialidade, eu me deparei com a nutrologia. Eu ia perguntar se não tinha nascido essa paixão aí também. Porque eu não entendia porque as grávidas ganhavam muito peso e isso corria o risco, tanto médico, quanto da família, quanto da gestante, quanto do bebê. E aí eu desenvolvi um programa de orientação e educação alimentar,
que na verdade ele não é para emagrecer, ele é para nutrir. Ale, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas vou pegar o seu gancho, porque isso tem muito a ver com a minha vida, mas vou passar uma pergunta aqui e a gente volta com o doutor, né? Claro. Eu engordei 25 quilos durante a gestação, eu vou falar isso na Plus Size, onde o meu médico era um médico super chique e ele falou pra mim, você vai parecer um elefante, e foi pior que eu engordei mais, né? Ari, pegando essa questão, e a gente vai aprofundar aqui, mas a gente sabe hoje, né, que depois da pandemia, essas questões de pânico, essas questões de ansiedade, o Ari, ele é especialista em pessoas, né, nessa questão do emocional, e o emocional, ele diz tudo, né, não adianta você fazer qualquer coisa se seu emocional não está bem. Quando você olha para o futuro, Ari, que você vê hoje que tem muita abertura para muita coisa, mas parece que o ser humano está preso num vácuo emocional, meio sem direção, meio sem saber quem ele é, para onde ele vai. Você que é um especialista, né? Neurocientista, neurotudo, né? O que você vê em relação ao futuro? Até um barato, né? Porque as pessoas às vezes ouvem os programas, assistem na televisão e ficam, nossa, né? Como que a produção vê, né, faz o link das coisas, né? Mas eu tenho certeza que vocês não sabem disso, né? Até porque a gente não fica falando muito da área acadêmica, né? Mas uma das pós-graduações que eu tenho, que é em neuropsicologia, a minha dissertação final foi sobre transtornos alimentares. Olha que legal. Né? Então, trabalhar essa questão da motivação, né? Trabalhando um pouco. Hoje a gente fala muito da pirâmide de Maslow, né? Da psicologia positiva, né? O quanto a fisiologia e as deficiências, né, neurofisiológicas trazem também transtornos, né? E o desequilíbrio tanto hormonal como também cardiovascular e que acaba levando para questões de ganho de peso e assim por diante, né? Porque eu costumo falar até de forma muito simples que o cérebro ele funciona com oxigênio e com glicose, né? Basicamente é isso, né? Queima. Então, para acontecer sinapse, basicamente tem que ter, né, respirar e comer. E muitas vezes a gente tem um momento da nossa vida, e isso às vezes esses momentos ficam até prolongados, que a gente respira muito mal. E aí a falta de oxigênio acaba indo para tentar buscar esse equilíbrio na alimentação, né, no açúcar. Para compensar, né? A gente acaba compensando. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que conseguiram melhorar a sua qualidade de vida, né, e o Dr. Gigli faz isso de forma incrível, né, o programa dele, que é justamente atuar nessas duas frentes. Quer dizer, não adianta você pegar um trabalho, vamos supor, poxa, eu vou num endócrino e vou trabalhar a questão hormonal, ou então eu vou num personal para trabalhar a parte física. É integrado. Não tem como você querer emagrecer, por exemplo, ou melhorar a tua qualidade de vida do ponto de vista físico, se você também não tiver um equilíbrio emocional. Porque a gente sabe, né, que o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, ele também tem lá a amígdala, que é responsável pela nossa imunidade, que é responsável por uma parte que é da saciedade. Então, assim, quando uma pessoa está ansiosa, particularmente a gente ficou aí 2 anos ansiosos para saber se ia morrer ou não, né? Então, assim, não tem como não... E se não morresse, como ia ficar, né? Não afetar, né? E ainda tem uma outra questão, que é do sedentarismo mesmo. Tem gente que fala assim, mas por que praticar atividade física é tão importante? Porque a gente está falando de oxigenar o cérebro, né? Oxigenar o sangue para oxigenar o cérebro. E aí a falta de oxigênio faz com que as pessoas vivam uma ansiedade. Você percebe uma pessoa com a pupila dilatada, respirando ofegante, essa pessoa está tensa, né? Essa pessoa está, de repente, à beira de um burnout, à beira de uma depressão, e muitas vezes tem a ver com a questão da qualidade respiratória. Então, assim, pode parecer uma bobagem, mas se hoje eu fosse dar uma dica para uma pessoa que me procura e falar assim, como que eu posso sair desse mecanismo, né? Dessa força do hábito, né? Que a gente fala muito. E que é muito forte. É começar pela respiração. Assim, mas aí respirar é tão bobo, né? Ficar fazendo meditação, pilates, academia. Mas assim, quando o teu cardio fala, né? Então você pega o cardiologista e fala, poxa, vamos fazer uma atividade física, né? Ou você vai tomar metformina ou você vai praticar atividade física. A maioria das pessoas com diabetes vão fazer o quê? Tomar metformina. Então, assim, a falta de oxigênio acaba gerando transtornos, né? Então, assim, não é uma coisa assim simples. Claro que a gente está falando de mindfulness, está falando de atenção plena, de ter consciência da respiração. Mas quando as pessoas falam assim, né? Poxa, neurocientista e tal, conhece um monte de coisa, tem um monte de especializações, aí está falando para respirar. Exatamente. A minha filha de 5 anos brinca lá e fala, respira. Né? É respirar. A gente usa muito esse jargão também. E aí ficar confinado...
Não tem jeito, assim, o sedentarismo é maior, são poucas as pessoas que entenderam que mesmo na pandemia daria para fazer atividades físicas, principalmente para trabalhar a questão da oxigenação. Por exemplo, teve gente que começou a fazer meditação e yoga na pandemia. Sim, E essas pessoas conseguiram sair da pandemia com uma qualidade de vida melhor do que entraram. Agora, as pessoas que estavam acostumadas a sair de casa para fazer atividade física e ficaram nessa prisão, essas pessoas não tem jeito. Elas por uma questão de falta de oxigênio mesmo, acabaram compensando nas outras Olha, frentes. a pandemia teve um lado bom, né? Eu tive alguns coaches, né, que eu fiz sessões, que eles eram executivos de mercado e durante a pandemia eles entraram num ápice de pânico, assim, por causa de pressão de venda. Como é que você bate meta? Você não pode viajar cliente, não pode fazer muita coisa. O pessoal não estava comprando na pandemia. E aí caiu aquela ficha do que eu estou fazendo na minha vida, né? Então eu tive alguns executivos que mudaram 180% a sua vida. Foram virar fazendeiros, foram virar geograficamente livres. Foi muito legal que para algumas pessoas que tiveram um pouco mais de convívio com a família e percebiam que na rotina do dia a dia não tinham, né? Falaram, o que eu estou fazendo, né? Por que eu estou me colocando nessa situação? O que eu vou ganhar daqui 20 anos? Quem que eu vou ser no final dessa estrada, né? Uma grande questão quando a gente fala de inteligência emocional, né, que a gente, na verdade, está falando de inteligência emocional, é que, assim, por exemplo, um programa como que o Dr. Gigli faz, né, assim, ter um controle emocional, ter um acompanhamento emocional é super importante para todo o resto funcionar. Sim. Quer dizer, não adianta você entrar... Às vezes tem gente que fala assim, agora eu tô bem que eu tô tomando Rivotril, né, que a gente brinca. Veja, se você tá entrando com medicamento, quer dizer, você tá indo por um caminho, né? Isso é verdade. Total. Porque, assim, eu lembro o Roberto Debski, né, Dr. Roberto? Maravilhoso, A gente fazendo meditação no final do ano, a gente fez meditação o mês inteiro, todas as noites, porque as pessoas estavam com insônia. A quantidade de pessoas que tiveram transtorno do sono na pandemia foi gigante. E por quê? Porque existe um grau metabolismo de oxigênio que você consome ao longo do dia, e quando você está sedentário, você está com energia. Então, assim, você vai dormir como? Né? Pega uma criança que ficou dormindo o dia inteiro, acorda às 11 da noite, ela vai vai dormir à noite? Não vai. O número de pessoas que aumentou a dependência química para dormir foi violento. É tão né? interessante que, independente do que as pessoas creem, né? Mas você acredita em um criador, o que a gente mais precisa, ele já deu aí de graça, né? Que é o oxigênio, né? Em Então, abundância, você às vezes né? fica procurando tantas fórmulas milagrosas, né? Respira, começa respirando, né? Depois que você estiver respirando direitinho, né, doutor? Até porque eu sempre falo para minhas pacientes, né, de modo geral, para as pessoas de modo geral, quando você estiver estressado, nervoso, a primeira coisa que você faz é entrar em contato com a sua respiração. Respira fundo, solta, respira, solta, porque isso vai fazer a química do teu organismo, do teu sangue, entrar num pH normal, num equilíbrio metabólico normal. E isso vai te dar aonde você está, o que você está fazendo, até porque também se começar a respirar errado, você altera a sua frequência. Quando você altera a sua frequência, a coisa fica diferente, complica. A memória emocional também vem, né? Então, por exemplo, você está num trânsito e alguém te dá uma fechada e você se descontrolar, a sua frequência vai modificar, você passa por um outro ciclo de frequências no teu cérebro. Né, Alexandre? Você perde a sua razão. Não sei do que você está falando. O Alexandre e o trânsito, doutor, ele tem que respirar, mas para baixar a frequência. Então, aí você acaba se descontrolando e faz o que não deveria de fazer. Quando você mantém o seu lado tranquilo, você está numa outra frequência, num alfa, por exemplo, né, que é a da meditação, né, você está bem, você está oxigenando. E outra, você aumenta o seu campo eletromagnético. Né? Hoje se fala muito na saúde quântica, que é exatamente você aumentar o seu campo eletromagnético. Olha que interessante, né? Eu vou perguntar a respeito disso, eu sei também que ele... Né, Posso fazer um comentário, então, que é para pegar o teu gancho da pergunta? Então pega. Estão mandando aqui vários abraços, o Atos Abreu, e a Vera colocou uma coisa interessante aqui, né? Muito bacana o papo, né? O orgulho do maridão, do Dr. Gigli. Ele ajuda muita gente, e hoje mais ainda com a ciência quântica, que é isso que você vai falar É isso que agora. vai falar.
É assim, uma das coisas que eu vejo, e aí vai para os dois, depois a gente vai falar sobre o programa, eu quero saber como nasceu e como ele funciona, né? As pessoas, elas rejeitam as coisas por falta de querer saber, né? Sim. Então, a respiração, a meditação, a organização alimentar, que a gente, uma qualidade melhor na alimentação, ela vem com alguns rótulos, né? Então, se você pensa muito na alimentação, você é o chato de não sei o quê, né? Se você faz meditação, quase um maconheiro, né? Então, tem alguns rótulos que impedem as pessoas de entender que o óbvio, que o simples, aquilo que o Criador já deixou disponível em abundância, é aquilo que a gente precisa. Então, a gente vai atrás de coisas mágicas, né? Métodos, não sei o quê. É que nem o Ari falou, poxa, eu sou um neuro, eu sou isso, aquilo, mas o que eu falo é respira. E a pessoa fala, nossa, eu vim aqui pra você me falar respirar, né? Tem a ver isso, né? Você acha que a falta do conhecimento, esse preconceito, impede as pessoas de ter uma qualidade alimentar, mental, espiritual, até de saber o que veio fazer nessa vida aqui de uma forma de evolução melhor, tá tudo ligado? É uma missão, né, que todos nós temos de fazer alguma coisa para ser altruísta e melhorar a vida, não só a nossa, mas também a dos outros, né? Até porque essa convivência que a gente tem com todo mundo, nós não podemos viver num lugar hostil, senão você acaba se descontrolando de tudo isso. É melhor não estar por aqui, né? Então, como a gente está por aqui, vamos cuidar de tudo isso. E se a gente desceu, porque a gente tem que evoluir, né? Ninguém desceu porque era bonzinho. É o que eu gosto de usar muito o lado de... Eu passei por várias denominações religiosas para encontrar respostas para muitas coisas que eu tinha. E onde eu encontrei uma arte espiritualista, não espírita, espiritualista, que está conectada com o lado, vamos dizer, religioso e o lado científico. E os dois se unindo para encontrar, para demonstrar para o outro quanto é essa evolução, né? Que é a arte Mahikari, que eu pratico isso com muita reverência, né? Porque é muito gostoso você aprender o lado científico, neurocientífico, e o lado também dessa evolução toda nossa nesse planeta, né? Então, isso traz assim uma riqueza de informações muito grande. Hoje as pessoas se afastam um pouco de tudo isso, né? Porque acho que é as coisas para daqui 5 minutos. Eu quero emagrecer. Então, pensa que fazer um programa alimentar, amanhã você está com 10 quilos menos. Não funciona assim. Isso depende de leis que o universo rege sobre todos nós. Assim como as plantas têm o seu ciclo, assim como os animais têm, né? Por exemplo, como é que um urso hiberna 6 meses? Quem que acorda ele? Epa, tá na hora de acordar. Olha que legal, né? Não tem Por quê? um Porque despertador. você tem uma sentinela dentro do seu organismo chamada glândula pineal. Essa glândula pineal é uma antena que conecta nós com o universo. E o universo que comanda... Mas ele não comanda, ele comanda as nossas células. E nas células, quem comanda são as membranas celulares. Porque tem antenas, elas captam hora, frequência, pensamento, por isso que o pensamento positivo é importante, né? E horas captam partículas. Eu acho que o pessoal tá lá com a pipoca, só Nossa, comendo que louco, e vendo mano. vocês falarem. E aí manda a informação para o núcleo reproduzir aquele tipo de informação. Então, se vem uma informação negativa, a química do seu corpo muda totalmente, ela se deteriora, ela modifica, e a célula capta essa informação e pede para o núcleo reproduzir. Até que o núcleo começa a reproduzir informação errada, as células falam, bom, eu vou parar de fazer isso, e entra em apoplexia, né? Então, acaba... se saindo que é a senescência, né? Quer dizer, tipo assim, a célula fala, eu não vou mais trabalhar coisa nenhuma. Aí eu vou levar minha vida do jeito que eu acho. A célula fica revoltada. Ela fica revoltada e começa uma sai autodestruição. E aí ali, começa
a parte de tumoração, cânceres, e aí as doenças vão aparecendo. E isso pode vir ali de uma autossabotagem, você falar assim, não estou feliz com a minha vida, mas não consigo assumir isso, e começo a criar doenças de uma forma de um suicídio inconsciente. Pergunta difícil, hein? Que isso, hein? Eu falo muito sobre essa questão que alguns autores até colocam sobre a questão das doenças psicossomáticas. Na verdade, eu gosto muito mais de pensar no sistema límbico como um sistema autoimune, né? E aí, assim, você tá com as emoções equilibradas, você melhora a tua imunidade, ponto. Então, assim, não é que você vai produzir uma doença porque o teu cérebro tá... Não, o teu cérebro em desequilíbrio, você acaba ficando mais propenso. Então, assim, eu tô super bem, tô super feliz, tal, passou uma gripe por mim, eu nem senti. Nossa, você não pega gripe? Não, o pessoal tá bem. E de repente, num outro momento, tá passando por um conflito, às vezes separação, problema com os filhos, um monte de dificuldades emocionais, e aí a imunidade baixa, e aí a pessoa fala, poxa, essa pessoa ficou doente. Então, a questão do emocional, para mim, impacta muito mais na imunidade do que efetivamente na questão, vamos dizer assim, de o meu cérebro produzir uma doença. Sim. Ninguém aqui, né, eu falo muito isso, eu dou aula na terceira idade, né, nas universidades, eu falo muito isso, né? Será que vocês que já tiveram câncer, em algum momento da vida de vocês queriam ter câncer? Ninguém quer. Né? Quem quer falar, eu quero pegar um câncer? Não. Agora, num determinado momento que você só está cuidando dos outros, e aí você está totalmente em desequilíbrio, porque você está tentando controlar o mundo à sua volta e não consegue, a tua imunidade despenca, e aí a autoimune te pega. Ô, Ari, agora eu vou fazer uma pergunta desafiadora aqui pra você, mas eu sei que você sabe. Você vira um receptor gigante, né? De tudo, né? Então, mas aí existem aqueles estudos que a gente faz, quem fala muito sobre isso também é Augusto Cury, a Elaine Orives, que ela fala sobre profecias autorrealizáveis, né? Que quando você tá lá mais chateado, você emite uma energia mais forte pro universo, fala, porque Deus não me leva, né? Porque eu nasci pra sofrer, porque minha vida sempre foi uma desgraça, né? O que você pensa que isso é uma profecia autorrealizável? Para mim isso entra no escopo até mais infantil, assim, mais superficial da programação neurolinguística, né? Assim, que aí envolve a questão da linguagem. Quer dizer, se você ficar, e aí tem um termo que muita gente não gosta, mas são as crenças limitantes, quer dizer, se você acreditar que você não consegue fazer determinadas coisas, o teu corpo vai trabalhando dentro daquela ideia. Por quê? Porque aí vamos lá no cérebro, né? O cérebro trabalha, principalmente o cérebro reptiliano, que é o de sobrevivência, trabalha pra gente ficar na zona de conforto, né? Como o doutor falou, essas membranas, elas vão ficar na ideia de assim, pra que eu vou ter esse esforço? Então, se eu tô sobrevivendo desse jeito, vamos ficar desse jeito. Que eu vou sofrer é aquela coisa, eu sou gordinho mesmo, tá tudo bem, entendeu? Eu tô sobrevivendo. Aí, assim, quando começa a mudar, é quando você começa a dar um novo significado para aquilo, que a gente chama de ressignificar. No momento que você dá um significado diferente para uma pessoa que fala, e aí gordinha, e aí feiosa, aí você começa a olhar e falar, opa, peraí, mas eu tô gordinho? Às vezes a pessoa nem se enxergava daquele jeito. Sim. E aí então começa alguma transformação dentro, que o Tejon fala muito do poder do incômodo, né? Então assim, você estar incomodado é uma grande ferramenta, uma grande força interna para você se transformar, para você mudar. Então assim, quando uma pessoa vai procurar o Dr. Giglo, vou fazer o programa e ela tá bem do jeito que ela tá, vai ser muito mais trabalhoso para ele mudar, porque essa pessoa tá conformada com o que está. Tem até uma pesquisa do Alexander Olsen, da Universidade de Ciência e Tecnologia da Noruega, que ele desenvolveu, né, até apresentei recentemente no congresso, que é essa coisa do cérebro reativo. Né? O cérebro reativo, quando você está no modo reativo, o que acontece? Você atrofia as células brancas, que são os axônios milenizados. E aí, então, tem uma restrição, e aí não acontece as sinapses. Então, assim, você não consegue ter criatividade, você não consegue ter pensamento crítico quando você tá mal emocionalmente. Olha que interessante. Então, quando você coloca uma pitada de desconforto e fala assim, olha, vamos lá, eu uso uma expressão que eu acho que é tudo aqui pro que a gente tá conversando, que é assim, crescer dói. Mudar dói. O cérebro, ele quer ficar no amor, na paz. Só no amor, né? só no amor. Ou você cresce pelo amor ou pela dor. Só que a verdade é que no amor a gente fica na zona de conforto. Sim. Então, quando você chega lá comigo, né, que aí a gente fala lá do Marca, a pessoa vai lá no final de semana e aí tem muita dor, vai pra chorar. porque aí a gente retoma, né, essas dores, aí a pessoa fala, opa, agora eu entendi. Porque aí começa a quebrar esses axônios milenizados aí que estão atrofiando, porque é a parte branca do cérebro, e a gente não está falando de neurônio, a gente está falando de células glia mesmo, que é células de condução dos neurônios, que efetivamente atrofiam. Então, assim, mudança de comportamento, tem gente que fala assim, poxa, mas por que é tão difícil mudar um hábito? Porque o cérebro não quer, e muita gente abandona o processo, e abandona, consegue. porque, poxa, dói muito mudar, dói muito nascer.
quem que não ia querer ficar a vida inteira dentro do útero da mãe no quentinho? E a gente brinca, né? Quando você é adolescente, tem aquela dor do crescimento, né? Quer dizer, crescer dói, né? E você falou, o amor é gostoso, o amor é quentinho. Viver no amor é quentinho, viver na merda também. Muita gente fala, meu, tá ruim, mas tá bom. Né? No México pode piorar, só as tal das crenças que você falou muito bem. Né? Então, sair desse ciclo doentio e parar de se abrir para toda informação, né? É que quando você fala, por exemplo, que também é quentinho, tá no meio da merda, vamos combinar que a maioria das pessoas, quando elas estão na zona de conforto, eu não tô nem falando de estar na merda, assim, mas elas estão na zona de conforto porque elas podem estar materialmente até bem. Claro, você pega pessoas claro. que estão super bem hoje e assim, elas chegaram até lá com essa zona de conforto, Sim. meio que o universo ajudando. Sim. Deus ajuda quem se ajuda. Aí o que acontece? Chega uma hora que você fala assim, meu, você tem que mudar isso aqui, porque senão você vai por esse caminho. Não, mas quem é você para falar isso? Exatamente, é É bem isso. Eu cheguei até É aqui bem com isso tudo. É bem Então, isso. na hora que você implanta, por exemplo, no caso do programa, doutor, vai implantar uma mudança de comportamento que requer mudanças de ações, de atitudes para mudar hábitos, a pessoa fica assim, poxa, mas meu cérebro não quer isso. Exatamente. É condicionamento. E isso são as crenças limitantes. Então, assim, imaginar que a pessoa não cresce porque ela não quer, na verdade, não é uma verdade Sim. original. Sim. As pessoas querem crescer, querem se desenvolver. Só que é uma luta interna, É, o ganho secundário diária. é maior. É, o Que eu ganho gosto secundário muito é do muito cérebro grande. trino, né? Que é o cérebro reptiliano, sistema límbico e o córtex cerebral. O córtex cerebral da área mental, a gente sabe tudo isso aqui. Eu sei que se eu comer mais do que eu ganho, eu sei que se eu gastar mais do que eu ganho, eu vou quebrar. Sim. Só que assim, o reptiliano tá lá falando assim, você tem que estar numa casa boa. Aí vem a pirâmide de Maslow, você precisa ter segurança, você precisa ter os melhores alimentos, você precisa da melhor condição. Aí entra nas pirâmides das necessidades ali, né? Nos eixos da necessidade. Aí você fala assim, poxa, mas será que você precisa disso tudo? Pro teu cérebro precisa. Sim. E na verdade não Que precisa. já passa de desejo para necessidade. de Isso necessidade aí, pra desejo. isso aí é o teu cérebro reptiliano, né? Tipo, jogando lá bastante estímulo, principalmente pro sistema límbico, porque aí você fica assim, eu tenho um carro do ano, eu moro em frente à praia, eu tô num programa de rádio, eu dei palestra no TEDx. Aí você fica com a sensação de que isso que é importante para você. E aí tu abandona a tua filha, abandona a tua esposa, abandona teus amigos. E aí quando você percebe lá na frente a jornada que você caiu, que aí você tá no desconforto, você tá com burnout, tá com depressão, aí entra o Dr. Giglio para fazer o caminho que muitas vezes vamos voltar um pouco por esse caminho aqui do que você acreditava ser verdade para te mostrar uma nova verdade. Perfeito. E isso é mudança de hábito. Olha, Ale, eu sei que o nosso tempo está chegando aí ao fim, né? Que são homens de muita agenda, mas eu queria, já que os dois têm essa pegada da alimentação, eu vou falar do programa, mas eu quero saber o seguinte, hoje nós estamos com crianças, com jovens, né? Que naturalmente estão se desconectando de alguns hábitos que pra gente era normal. Por exemplo, o número de jovens hoje que não come carne aumentou muito. De jovens que não bebem refrigerante, que não fumam, né? Que já estão com uma alimentação diferenciada. E eles têm por característica o diálogo. Eles dialogam muito. Gostam né? de uma resenha. Gostam. É positivo, tem o seu lado negativo, mas em si são comportamentos diferentes Claro. da nossa geração. Como vocês entendem que a alimentação, né, pode mudar o nosso planeta, pode mudar a nossa humanidade? E aí cada um pode responder. Deixar o especialista, né? Por favor. Eu acho assim, existe o que eu sempre falo para todos, né? Existem os alimentos vivos e os alimentos mortos. Então você vai para o supermercado, você tem lá a opção. Os alimentos vivos, aqueles que você pega, por exemplo, um alho, você está com ele na geladeira e ele está brotando lá dentro. É energia, está brotando. Eu nunca tinha pensado nisso, alimentos que brotam na geladeira. A cebola, a batata, Sim. tudo isso são os alimentos vivos. Agora, os alimentos mortos, o que eles vão te trazer de energia? Nada, né? É aquele industrializado, cheio de química, cheio de corante. Isso não te traz para o seu metabolismo, ele pode encher o seu estômago, mas ele não nutre o teu organismo. E nós precisamos de nutrientes. Então, isso faz a diferença na forma de pensar, na forma de agir, no seu comportamento. Você vai ter momentos de você aproveitar melhor toda essa energia que circula no seu organismo. E outra coisa, né? Nós temos hábitos. Um dos hábitos
é o hábito que o intestino precisa funcionar diariamente, pelo menos uma vez. O intestino é o segundo cérebro mesmo? É o cérebro mesmo, porque ali é que faz a química toda. Né? Até pela quantidade de neurônios que a gente tem, né, no intestino, por exemplo. Porque muita gente fala de neurônio no cérebro, mas a quantidade de neurônios e sinapses que acontecem no sistema digestório é incrível, né? Então, você precisa manter esse intestino funcionante, hidratado, para você não carregar um processo de inflamação, uma disbiose. E a inflamação que começa no intestino se prolifera para o corpo inteiro, articulações e tudo mais. Então a pessoa vai acabar vivendo de medicamento, né? Ao invés de buscar uma situação natural, uma forma natural de você poder melhorar. Conforme você melhora o seu lado alimentar, você melhora tudo. Porque isso faz parte do nosso ciclo biológico, é o ciclo circadiano, que é o relógio do nosso corpo que mantém tudo, né? Olha, eu vou jogar uma pergunta para vocês aí, e eu sei que vocês vão continuar com esse bate-papo complementando, mas o pessoal mais espiritualizado, né, mais ligado a essa área, fala, e eu acredito que sim, mas eu amo, que quem come carne tem uma tendência a ter mais raiva, né, a mais sentimentos violentos, coisa e tal. O que vocês pensam disso? Olha, assim, primeiro a questão biológica, né, assim, independente da questão dos vivos e mortos, né, que entraria até numa inteligência espiritual, né, quer dizer, se você parte do princípio que você está se alimentando de uma pretensa energia, mas na verdade é a energia da morte, você está se alimentando de uma energia negativa. A gente sabe, por exemplo, que pessoas que consomem muita carne têm muito mais medo, tem desequilíbrio emocional. Olha que legal, isso já comprovado. Então você pega uma pessoa que optou por uma alimentação, não precisa ser excludente, né? Mas com uma diminuição de consumo, o ideal seria, por exemplo, vegana, tal, ou vegetariana no mínimo, mas a verdade é que a gente tem a própria toxina desses animais vindo para dentro das tuas células. Quer dizer, é aquela coisa, eu vou pegar um animal, e até tem um amigo que foi teu professor Eugênio Trivinho, sim, que ele escreveu sobre a barbárie que é o abate dos animais. Imagina o medo que os animais têm naquele momento que eles estão sendo confinados para abater, para a gente consumir carne, o quanto desse medo, dessas toxinas não vem para dentro da nossa própria alimentação. Quer dizer, se a gente fosse pensar, constelações falam muito de epigenética, né? Sim. Se a gente fosse pensar na genética que a gente carrega dos animais que a gente consome, de repente, eu sei que parece meio uma heresia que eu tô falando, mas só se fazer uma conexão assim burra, né, entre uma coisa e outra, já deveria dizer o seguinte, pô, para de consumir carne. Né? Só pela carne, fora outros Sim. alimentos, porque a gente fala muito de carne como sendo vilã, mas tem muitos outros alimentos que também são, né? Se a gente pegar os alimentos industrializados, você pega uma batatinha frita, pega um monte de coisa com um excesso de sódio, pô, você está produzindo cortisol, você está produzindo adrenalina, então se a pessoa fica numa tensão, a capacidade de produzir adrenalina nela é muito mais automática. Né? Então você fala assim, quem pratica yoga, meditação, que é vegano, parece que está sempre em paz, tal. Claro, porque a gente está alimentando-se de coisas, independente de ser vivo ou não, mas coisas saudáveis que está nutrindo a célula, fazendo essa equação do oxigênio e da glicose melhorar. Agora, se eu consumo um monte de produtos industrializados com excesso de açúcar e com excesso de sódio, a quantidade de oxigênio que eu tenho que trazer para dentro do organismo é muito maior, respiro muito mais para poder tentar buscar o equilíbrio e não busca. E aí vem o burnout, vem o estresse, tal, simplesmente por causa dessa alimentação. Eu quero fazer um comentário pegando esse gancho do Ari, para a gente jogar para o Dr. Giglio aqui. Antes, mandar um abraço aqui para a Regina e para o Jorge, dizendo parabéns pelos ensinamentos, Dr. Giglio. E o Rogério Luiz colocou muito legal esse termo alimentos vivos e mortos. Não conhecia essa separação e temos que nos ater a isso e nos alimentar melhor. Parabéns, doutor Giglio. A gente viu há um tempo atrás a gente gosta muito de ver o programa Globo Rural de domingo. Até a gente brinca, né? É nosso hobby. Você percebe que tá ficando velho quando você acorda domingo 7h30 da manhã, não é? Significa que você foi dormir cedo no sábado, né? Então acorda muito cedo. E a gente gosta muito porque eles têm umas percepções do todo interessante em algumas reportagens. E uma delas falava exatamente sobre o abate de animais, né? Um fazendeiro, um rapaz jovem que foi estudar, o pai tinha uma fazenda, ele foi estudar algo a mais do que não só ser uma fazenda de matador de animais, né? E ele trouxe uma técnica. O que ele faz com os animais? Antes de mandar eles para o abate, esses animais ficam confinados em um lugar muito maior,
né, num pasto maior. E os animais vêm vindo naturalmente para um cercado, e nesse cercado eles recebem massagem, música clássica, tem bexigas coloridas. Esse é o extremo da nossa sociedade, né? É muito vamos louco enganar, isso, né? Vamos enganar então. os consumidores. Olha, eu vou te matar, mas eu vou fazer uma festa antes de te isso. matar para as pessoas Vai comerem morrer sem feliz. culpa. É isso. Né? Vai levar essa felicidade dessa festinha para a pessoa que come carne. Imagina, É isso, né? é isso. E aí, qual foi a teoria dele, né? As carnes ficam com menos esses cortisol, hormônios de medo, de tensão pra dentro. Porque o gado já passa por lá várias vezes, então... Ele já sabe, não tem pra ele é um lugar normal. Não então tem ele- o trauma, não mas tem vai o morrer. Trauma, vai morrer, claro, mas ele só não sabe que vai morrer, né? Mas tem o trauma. Mas o boi sabe que vai morrer. Ele sabe, é. O boi sabe que vai morrer. Mesmo com festa, ele... Mesmo com Mesmo festa. com festa, com qualquer coisa, ele sabe que vai morrer. Só que assim, existe um conflito aí, pessoal que come carne e que não come carne, em relação se eu preciso ou não preciso. A nossa genética tem na cadeia dos genes, genes que pertencem ao grupo carne. Então, fica meio que assim... Um vácuo, né? É um vácuo. Eu não posso... assim, se eu tenho propensão a comer carne, eu não preciso também exagerar, né? Comer carne todo dia, toda hora. Não, posso me alimentar, mas eu preciso de nutrientes que a natureza, Deus, nos permitiu comer, né? Sem culpa. Se eu matar para judiar ou matar por esporte, eu estou cometendo uma falta, uma atrocidade muito grande. Agora, se eu estou matando para comer, é diferente. Então, não fica esse peso, né, que foi instituído de que eu não posso comer carne porque senão eu estou fazendo uma desonra ou isso ou aquilo. Não, eu acho que usar o bom senso das coisas, né? Não precisa exagerar no que você vai fazer e também se alimentar de qualquer forma. O peixe também é um ser vivo, você tem as proteínas do peixe, só que não são condizentes com a proteína da carne. Né? Você tem ovos também, que você pode se utilizar, só que falta alguns outros nutrientes. Então, há uma cadeia alimentar que completa para o nosso organismo poder chegar num equilíbrio e fazer de nós... Tem uma questão cultural também, né, doutor? Porque, assim, eu sou de uma infância que se não tivesse carne, não tinha mistura, não tinha almoço. Então, assim, como assim não tem carne, né? Porque, assim, a gente ter o mínimo de comida em casa tinha que ter alguma carne ali, né? Que a gente falava, hoje a gente fala de proteína e tal, mas na verdade é um equívoco, né? Porque culturalmente a gente foi instruído a comer carne e aí cria o hábito. Né? Porque você tem outros alimentos que você tem a proteína lá, inclusive, né? Óbvio que se a gente pegar pessoas que se alimentam vegano, a gente tem lá, onde a gente faz o Marca Pessoal hoje na Casa Bacarirá, aqui no Litoral Norte, a Regina, que é a nossa anfitriã, ela tem 70 anos lá, ela come vegano a vida inteira, nunca tomou um remédio. Ela nunca ficou doente. Quando é o próximo, Marca Pessoal? Dia 1º, dia 1, 2 e 3 de julho. Já a gente tá vai ter que ir aos próximo. sentidos. A gente está fazendo agora um que é de mindfulness, né? De ativação. Então é Marca Pessoal Sentidos, que é bem bacana, assim. Tem lá no meu Instagram, se as Tem, pessoas quiserem claro. Qual que é o dar uma Instagram, olhada Ari? lá. Ari Brito. Ari Brito, @Ari Brito, né? Ou Prof. Ari Brito, né? Para quem quiser. Mas é super fácil de achar, né? E aí tem toda a divulgação. Então, assim, essa questão... E, assim, vamos combinar, né? Eu vou em churrascaria, tá? Porque podia parecer hipócrita. Você tá falando isso, você é vegano? Não, não sou. Mas eu tenho consciência de que você pode equilibrar a sua alimentação não precisando consumir tanto, né, carne. Eu acho que essa é a palavra, É o né? equilíbrio. Aí acho que a gente tem duas palavras que são palavras que tem que estar sempre no calendário, na nossa cabeceira. Respeito e equilíbrio. Isso. Né? Respeitar o que o outro faz, porque é da consciência de cada um, né? E o equilíbrio nas informações, né? Por exemplo, eu não gosto desse tipo de comentário dos veganos, a gente fala assim, vocês comem cadáver. Sabe, é um comentário. E da mesma forma que quem come carne diz, vocês são uns idiotas. Eu acho Isso que tem sai- uma questão isso da sai do respeito, é que né? tem uma questão da sustentabilidade, aí é uma outra prática, aí também a ver com o mestrado que eu fiz lá em sustentabilidade, triplo bottom line, né, da sustentabilidade econômica e ambiental, que assim, a gente sabe que a agropecuária, e particularmente a pecuária, acaba com o planeta.
Sim. Né? Porque tem um consumo alto de água, aí Sim. você tem a própria terra. Então, se você pegar para o centro-oeste, que foi invadindo a Amazônia, lá para o Sim. norte, você tem essa questão que para criar gado, você consome muito mais o planeta. A pegada, nossa, é muito maior. Então, também se fosse pensar só por esse lado, já valeria a pena assim, pô, vamos diminuir. Não significa não consumir, mas a gente diminuir. E hoje, eu acho que o mundo, ele caminha mesmo para a sustentabilidade de tudo. Isso. Sustentabilidade emocional. A gente é muito feliz hoje que a gente já entra nas empresas falando da espiritualidade também, seja ela qual for, né? Mas o ser humano é um ser humano 360. Eu não posso ser uma pessoa no trabalho, né? E não levar a minha fé, e me distanciar. E no trabalho eu não posso fazer nada, né? É claro que você também não pode transformar o seu ambiente de trabalho... Mas eu não preciso me desconectar do que eu acredito, né? claro. Mas é legal que eu acho que eu vejo a humanidade, parece que não, mas os nossos passos em questão de sustentabilidade, Sim, de respeito, de harmonia, ele está sendo muito grande, sim. Porque nós somos humanidade, né? A humanidade é uma coisa grande, não se muda do dia para a noite, né? Sem dúvida. As nossas raízes ancestrais aí. Amor, antes de fechar, tem que falar exatamente o programa, já tem que... Lê aí o programa para ele entrar, o que eu passei para você da Vera. Daí ele já entra. Vou falar agora pro doutor. Ô, Gustavo, coloca aquelas fotinhos pra mim aí que eu quero conversar um negócio com o doutor Giglio. Ó, e falando aqui, E nós galera estamos mandando estourando grandes aqui. abraços aqui. A Ana Rita Panzani dizendo que legal o doutor falar da Sukyo Mahikari, uma prática muito legal. O Rogério colocando uma manhã muito incrível, ouvindo pessoas inteligentes e o assunto importante, parabéns. Muito legal. O Vicente acordou, tá aqui assistindo a gente também, meu sogro. Boa, Vicente. Olha, o que é isso, doutor Giglio? Olha o que o senhor tá fazendo com a dona Vera. É a Verinha? É a Vera ali? Mentira. É a Vera. Que isso, mentira. Põe mais aí, Gu, pra gente ver. Incrível, cara, incrível. Essa é uma das artes que o senhor pratica, não é isso, doutor? Olha, que isso, eu que é isso aí? pratico 3 artes marciais. Kung Fu, há mais ou menos 55 anos. Karatê, esse aí é a garça, né? Estilo garça, que é do Kung Fu. Então é o chamado Pai, Que legal, cara. que os chineses têm isso lá. Eu aprendi com um monge de Shaolin. Então, e aí a Vera com a parte do karatê e eu fazendo a parte de mestre, né? Como ela me atacando e eu esperando. Porque, assim, no Kung Fu, o que dá muito equilíbrio pra gente, né? Desde quando eu comecei a praticar, é você nunca atacar os outros. Não se enraivecer e atacar e agredir. A força do outro, você só desloca, ele mesmo se machuca. Sem você precisar agredir, né? Então, eu faço Kung Fu há muitos anos, né? O americano chama de Kung Fu. Kung Fu. E o chinês é Kung Fu. Ninjutsu, que é a arte marcial dos ninjas, e Olha karatê. isso. Olha só o perigo que a gente Eu ia tava falar comendo aqui. isso, rapaz. Ó, você que Eu está nos sentado assistindo, aqui de frente para ele falando de neurociência. você olha que louco. está nos assistindo, Meu se Deus. encontrar este senhor O na perigo. rua, Se eu desaparecer, você já sabe. Ó, jogou pozinho. muita atenção que esse senhor aqui, muita atenção. Não, mas é Muita incrível, você vê atenção. como a gente fala de mindfulness, Tudo a gente se fala soma, da né, mindfulness, Ari? mas essas práticas têm muito a ver com a consciência do agora, né? Sim. De você estar presente, corpo físico e mente. Respiração, né? Total respiração, muito né? incrível. Doutor, antes da gente finalizar, Controle emocional. Por isso que você é milenário, né? Muito. não, eu acho que é um... Principalmente em cirurgia. Somos... Ah, Ixi, Maria do céu, verdade. Nossa, o ritmo de atenção, Você horas, tem que estar ali horas. no momento cirúrgico, concentrado, compenetrado, para você poder fazer uma cirurgia Sim. classe, né? Uma Bem vida bacana, nas né? mãos, né? Muito Perfeito. legal. Doutor, antes da gente finalizar aqui, eu já quero lhe agradecer mais uma vez a presença, foi Eu que muito agradeço. legal. Essas conversas de conhecimento não são habituais do dia a dia de quem não vive isso diretamente, né? Mas faz toda a diferença quando a gente entende essas coisas. Então, já lhe agradeci aqui de antemão, mas eu gostaria que o senhor dissesse um pouquinho o que é essa dieta dinâmica, né? Já deixasse aqui sua rede social, como as pessoas te encontram.
Então, a Dieta Dinâmica é um programa de orientação e educação alimentar que eu desenvolvi há muitos anos, há mais de 30 anos atrás, focado mais para gestante na época. E isso trouxe um benefício não só para a gestante, como também para o bebê. Então, nós tivemos um desenvolvimento psiconeuromotor dos bebês 30% mais do que as mães que não participavam desse programa. Olha só. Então, eram crianças que sentaram mais precocemente, dentição saiu mais precoce, o desenvolvimento que a gente pôde acompanhar, inclusive com os pediatras, foram crianças que tiveram a sua infância, a sua adolescência na faculdade, na primeira escola, na faculdade, e até na colocação de empregos, foram sempre os primeiros colocados, né? E pessoas que não adoeciam também, né? Praticamente, porque a mãe se preocupou em manter aquela regra alimentar saudável, sem medicamentos, sem uso de nada exótico, nada comida comprada pronta, não, natural, normal, mas esse programa, então, depois as pacientes começaram a pedir, faz para minha mãe, faz para meu pai, faz para minha irmã, Claro. faz para meu marido, e aí acabou abrindo para a família toda, e Legal. hoje eu me dedico mais ao programa todo, para todas as pessoas de todas as idades, né, naquilo que elas buscam. Qualidade de vida, longevidade, melhora da função e principalmente da imunidade. Olha que Boa. legal. Como as pessoas conseguem ter acesso ao senhor para saber mais da dieta dinâmica? Então, aí o mais fácil de tudo é Boa. entrar em contato com o telefone de quem fica gerenciando tudo isso, Boa. né? Porque aí tem ela dá todas as diretrizes, todos os contatos. Você sabe o telefone dela de cor, não? Vou Sei. falar aqui, sabe? Então pode falar. Então é 982 24 2400, que é a Vera Lúcia, que é minha esposa, e ela que faz o controle, o cadastro, a conexão, né? Ela também tem um atendimento muito bacana. Ou né? seja, o seu trabalho, mas quem manda mesmo é ela. Mais ou menos por aí. A Verinha é muito divide. especial. Né? A gente adora a Vera, é incrível. Olha, amor, incrível. vou pegar o gancho dele, porque o Ari tem outro compromisso, Boa, né? claro, Inclusive claro. você também. Também, claro. Então, galera, a gente vai ter aqui um sorteio. Se você gostou da Isso, nossa boa. programação, se você assistiu o nosso MBA com Ari Brito, né? Presente do Dr. Ari, do Dr. Giglio. Dr. Gig. Então entre em contato aqui com a gente no programa, né? Por quê? Porque você vai poder participar, as 20 primeiras pessoas vão entrar num grupo VIP, né? Isso. Esse grupo você vai ter 57 dias de acompanhamento, de mentoria em grupo, Isso. onde você vai ser direcionado para uma qualidade de vida melhor através da alimentação. Então É um deixa seu presente nome deles aqui. para que com acredite. Então você manda aqui na gente no chat ou no Instagram, no nosso direct lá no acredite.st. Pode mandar pra mim ou também. pode mandar um WhatsApp para mim ou para Marcela, você que já tem o contato. E antes da gente fechar com o Ari, eu quero mandar um recado aqui para um cara muito legal, né? Coloca ele aí pra gente, ô Gu. Mandar um abraço pro Lorivaldo da Tsuru. Lorival, muito O Lorivaldo é um bom. cara incrível aqui, um parceiraço nosso. Tem uma história muito bacana também, já teve aqui com a gente, da Tsuru Distribuidora de Alimentos. Galera, pra quem gosta desse negocinho aí chamado gyoza, é sensacional. saudável, Tem pouca carne, tem muito de legumes, de shimeji, né? Então, Tsuru Distribuidora, aqui em Santos tem bastante lugar que vende os produtos dele. Ele tem Harumax também lá dentro da distribuidora. É muito legal. Um abraço, Lorivaldo. Tamo junto aqui sempre. Professor Ari Brito, sensacional. Obrigado, é sempre uma obrigado. delícia ter o Ari junto com a gente, né, amor? Pena que é sempre curto. Sempre A pouco. recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Obrigado, assim, prazer, uma honra, né? Uma Estar aqui honra com o Dr. também, Gigo, minha. imagina, né? Muito obrigado. Poder estar com um doutor aqui em todos os sentidos. E assim, eu acredito muito que a gente transformar, né? E se transformar, tem que partir do simples, né? Como o Dr. Gigo falou, é da célula. Sem dúvida. Né? E aí, então, se você começar a melhorar a tua respiração, começar a sair do sedentarismo e começar a entender que, às vezes, a zona de conforto é uma grande armadilha que você só vai descobrir lá na frente, você já começou a transformação, né? Então, eu penso muito que
que assim, o querer, né, tem até uma, não querendo puxar o assunto, mas tem uma do Mihaly que fala sobre essa questão da felicidade, né, que 50% da felicidade, da nossa felicidade é biológica, tem a ver com os nossos pais, com as doenças que a gente carrega, a saúde que a gente carrega. 10% o meio ambiente que a gente vive. Sim. E 40% as nossas intenções. Então, assim, não adianta a gente querer aqui, olha, todos nós aqui, olha, vamos te ajudar se você não tiver intenção, né? Então, assim, 40% depende de você e não depende de nenhum livro de autoajuda, tá bom? Bom, é incrível. Professor, Sensacional. @professor Ari Brito. É esse prof. Ari Brito no Gente, Instagram. e se você quer conhecer mais de perto, né? Vá lá na imersão, faça a imersão, porque realmente se você tá aí achando, poxa, minha vida não tá legal, né? Eu cheguei até aqui, quero uma transformação. Sim. Se permita. Eu sempre falo para as pessoas, né? Se você tiver que investir em alguma coisa que vale a pena, invista em você. Invista em dar uma parada, né? Não tem problema você assumir que não fez as melhores escolhas. Faz parte do game, né? Não tem problema você repaginar a sua vida, galera. Ninguém nasce sabendo. E assim, um momento de você falar assim, meu, preciso começar de novo. A segunda chance está sempre aí, mas mais do que trocar o seu carro, mais do que você comprar roupas caras, tingir o cabelo, vai mudar de dentro para fora, vai para uma imersão e aí tudo se coloca no lugar, né, professor? Com certeza. Acho que, pensando friamente, né, o melhor investimento que você pode ter é no seu principal ativo. E o nosso ativo é a nossa saúde. Né? Então, assim, não adianta a gente querer ser feliz se a gente não estiver investindo no ativo. Você pode ter as melhores aplicações e o teu ativo um dia simplesmente não acordar. É verdade. bem isso. E olha, pegando esse gancho aqui que você falou, a nossa frase da manhã, pegando um pensador bem famoso aí, o seu Sócrates, ele disse assim, né? Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Gente, eu e meu marido, a gente tem uma conexão tão grande que eu tava pensando na minha frase final e ele nunca me conta qual é a frase. E eu trouxe essa frase dentro de mim, porque eu falei assim, depois deles eu só vou falar assim, só sei que nada sei, me sinto com 17 anos de novo, né? E ele pegou e lê a frase, né? Isso mostra que a gente tem que estar sempre em evolução, né? Sempre buscando conhecer mais, principalmente a gente mesmo, né? Com certeza. Professor, doutor, foi incrível. Muito obrigado pela manhã. Obrigado. Muito bom. Para você que assistiu a gente aqui ao vivo, faz um favor para mim, ó. Manda esse mesmo link que você assistiu, manda para seus amigos que não conseguiram estar aqui com a gente ao vivo. Foi um papo muito legal. Pede para marcar o sininho também, que aí recebe a notificação do nosso programa, que são diários, né? Então a gente tem todo dia aqui às 9 da manhã, com exceção das quartas-feiras, que o Acredite Mulher é às 13 horas. E amanhã a gente tem um cara, engenheiro de segurança do trabalho, vai falar sobre coisas muito importantes sobre essa área também. E um influencer muito top, o Digão Bagaça, que vai mostrar que não é só ser um influencer, que é fazer bobagem na internet, mas dar informações muito bacanas. Os dois estarão aqui amanhã com a gente. E lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Acredite todo dia. Um beijo, até amanhã e tchau.